A gente sempre ouve falar que tudo na vida tem um preço, né? Mas teve uma época, lá na Inglaterra, em que os caras levaram esse ditado longe demais. Os maridos começaram a colocar preço nas próprias esposas. E na maioria das vezes, eles vendiam essas esposas deles a preço de banana. Aliás, de banana não, a preço de cerveja. E é essa prática comercial da Inglaterra dos séculos 18 e 19 que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então já arruma um lugar confortável e vem com a gente que o vídeo é bom. A gente sabe que muitas pessoas adoram uma cervejinha, né? Mas gostar de cerveja a ponto de trocar a própria esposa por uns fardinho de long neck ou de latinha, aí já é demais, né? E o pior é que era exatamente isso que acontecia na Inglaterra do século 18 e 19. Naquela época, lá nos anos 1700, 1800 principalmente, os maridos leiloavam as próprias esposas em bares, pubs e em lugares públicos. E como é que funcionava na prática? O marido levava a esposa até esses lugares públicos onde ela ia ser leiloada e chegava lá com ela amarrada numa corda, uma corda no pescoço ou uma corda na cintura, geralmente. E em muitos casos, esse leilão da esposa era anunciado nos jornais muitos dias antes de acontecer, para todo mundo ficar sabendo. Na maioria das vezes, inclusive, o leilão acontecia já com um comprador pré-acertado. Ele já tinha combinado com o marido que ele ia dar o lance na esposa do cara antes mesmo do leilão começar. E esses leilões de esposas aconteciam em lugares públicos porque o marido, principalmente, queria dar a maior visibilidade possível para aquela venda da esposa dele. Ele queria que o maior número de pessoas testemunhassem aquela venda. Tanto que muitas vezes o valor nem era importante. O importante era que todo mundo visse que ele estava vendendo a própria esposa. Na maioria das ocasiões, o valor era irrisório, era 2, 3 canecas de chopp que eram oferecidas pelo arrematante e o negócio estava fechado. Para fechar o negócio, todo mundo bebia junto aquelas canecas de chopp que eram pagas pelo arrematante e, inclusive, a própria esposa aproveitava para tomar uma também. Mas por que esses leilões de esposas eram tão comuns na Inglaterra lá no século 18 e 19? Isso acontecia porque era uma maneira que os casais encontravam de fazer um divórcio informal. O divórcio, naquela época, na Inglaterra, já existia, mas ele era muito caro. Existiam várias taxas que o casal tinha que pagar para se divorciar. Esse divórcio tinha que ser feito na justiça, eles tinham que contratar advogados e a maioria da população não tinha dinheiro para bancar um divórcio formal, direitinho, na justiça. Então, ao invés de se separar, o marido optava por vender a esposa num leilão, um leilão arrumado, arranjado, combinado, onde muitas vezes quem arrematava a esposa já era algum amante, algum peguete antigo dela. Isso no século XVIII, hein? Esse mundo está perdido e não é de hoje. E muitas vezes, inclusive, a mulher participava de todo o processo de leilão dela, tinha voz ativa e definia quem que ia ser o arrematante, para quem que ela ia ser vendida por 3 latinhas de Itaipava. Eu já consigo até imaginar a mulherada pesquisando ali no vilarejo da época para ver se ela conseguia ser vendida para algum Cawan Raymond da Inglaterra do século XIX. E assim o casal conseguia resolver um problema da separação de um relacionamento que já não estava dando certo, não precisavam gastar aquela fortuna absurda que custava um divórcio na época e agiam dentro de uma maneira que era socialmente aceita pela comunidade daquela época. E era justamente por isso
que os leilões eram anunciados nos jornais e aconteciam em espaços públicos, como bares e praças, porque assim havia uma garantia de que o marido entregou a esposa para o amante dela e no futuro não corria o risco daquele marido se arrepender por alguma razão e denunciar aquele casal por adultério na justiça, porque haveria várias testemunhas comprovando que ele entregou a esposa de livre e espontânea vontade em troco de 3 latinhas de Itaipava. Agora, não é porque era socialmente aceito que esses leilões de esposas eram algo dentro da lei. Pelo contrário, era considerado crime de adultério, porque aquela separação não tinha valor legal. E em algumas vezes acontecia da justiça, das forças policiais da época, irem lá, descobrirem o que aconteceu, pegarem a esposa na casa do amante arrematante que comprou ela e levar ela de volta para morar na casa daquele com quem ela havia se casado na igreja. Já pensou? A mulher acha que finalmente se livrou daquele encosto, aparece a justiça e faz ela voltar para a casa do ex-marido para lavar as cuecas sujas dele tudo de novo. Ninguém merece. Porque a Inglaterra, no século 17 e 18, já aceitava o divórcio, mas tinha que ser aquele divórcio feito dentro da lei com o pagamento de todas as taxas. E é claro que, principalmente pela questão financeira, apesar de ser crime e ser ilegal, era uma prática relativamente comum. E aí eu fico imaginando, já pensou o Mr. Catra vivendo naquela época e decidindo vender as esposas dele? O cara estava milionário, meu amigo. E o Fábio Júnior, então, cada vez que fosse se separar, vendesse uma esposa no leilão. Ia ter que abrir uma choperia para conseguir guardar tanto chope que ele ia receber em troco das ex-mulheres. E mesmo com a fiscalização da polícia, da justiça, essa situação só começou a mudar no finalzinho do século XIX, em 1856, quando o parlamento inglês, o parlamento britânico, mudou a legislação que tratava dos divórcios. Criou um procedimento mais simples e mais barato, que permitiu que todas as camadas sociais tivessem acesso a esse instrumento, tivessem acesso ao divórcio dentro da lei, ao divórcio formal. E mesmo depois dessa mudança que o parlamento fez, as vendas de esposas em leilões ainda continuaram por alguns anos. Entraram inclusive no comecinho do século XX ali, até 1910, 1913, ainda existem registros de maridos leiloando esposas em troco de latinha de Itaipava. Mas à medida que as pessoas percebiam que o divórcio formal estava cada vez mais acessível, essa prática finalmente acabou de vez. E essa situação que ficou acontecendo na Inglaterra durante 2 séculos, ela é muito interessante para mostrar para a gente a importância do direito e das leis e como o direito e a legislação devem servir à sociedade. Eles precisam estar próximos das necessidades e da realidade daquela comunidade. Toda vez que uma lei se distancia da realidade daquela sociedade onde ela funciona, ela acaba se tornando uma lei morta. As pessoas acabam dando um jeito de burlar aquela legislação, porque ela não é uma lei que serve às necessidades da comunidade, da sociedade. E então as pessoas passam a criar mecanismos para enganar e ludibriar aquela lei. No caso específico dos maridos que vendiam as suas esposas, o que é que conseguiu acabar com essa prática? Foi um aumento da fiscalização das forças policiais? Foi um aumento nas penas para quem cometia esse tipo de prática? Não. O que conseguiu acabar com esse tipo de comportamento foi uma legislação que veio ao encontro das necessidades daquela sociedade. Quando a lei enxergou
a comunidade enxergou a sociedade e atendeu às necessidades dela, a prática acabou, porque já não havia mais necessidade de burlar o Estado. A lei tinha vindo para ajudar e não para atrapalhar, não para ficar deslocada da realidade. E aí a gente vê a importância de termos bons legisladores, que são parlamentares, né? No caso do Brasil, deputados e senadores. São eles que criam as nossas leis. Então, toda vez que a gente tem um bom grupo de parlamentares, a gente acaba conseguindo leis que atendem às necessidades de uma sociedade. E toda vez que a gente tem parlamentares que não estão preocupados em atender às necessidades da sociedade, a gente acaba se deparando com várias leis, com várias normas sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com a comunidade onde a gente vive e que muitas vezes ou caem em desuso ou são burladas descaradamente. Então, jovem, quando for votar para um cargo que elabora leis, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, presta atenção em quem você está colocando lá, para a gente não acabar tendo que leiloar a esposa por causa de legislações sem pé nem cabeça que os caras criam lá em cima, totalmente descolado da realidade. Mas eu quero saber o seguinte, e vocês, mulheres, aceitariam ser vendidas pelos seus esposos, pelos seus namorados, se a pessoa que estivesse comprando vocês no leilão fosse um Rodrigo Hilbert, um Cauã Raymond? Conta pra gente aí nos comentários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!